Queridos amigos, muita paz. Novamente no caminho. Terminamos hoje o mês dos estudos sobre narcisismo. Hoje, dependência química. Dependência química, uma encruzilhada. No ventre, narcisismo. No coração, a magia, o sonho, a viagem. E começamos a reflexão da manhã com Mia Couto. Era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa a ruga. Frei Beto, vendo a dor, a aventura da dependência química, afirma: o dependente químico é um místico em potencial. O dependente químico é um místico em potencial. Alguém que descobriu que a felicidade não é fora. A felicidade não está no espetáculo fora, no consumo, nas ilusões do fora. A felicidade é construção dentro. Quem vive num labirinto tem fome de caminho, afirma Mia Couto. Há na dependência química fome de caminho. Fome de caminho que é preciso ser entendida. Normalmente diabolizamos em função da dor, da grande dor da dependência química, diabolizamos a experiência do uso da química. E, no entanto, não perguntamos o que se busca. Afirma Deleuze e Rotelli que se busca a amplificação da experiência, a amplificação da consciência, o aumento, o fomento, a intensificação das experiências vitais. Então, há na dependência uma busca de vida, mas uma busca de vida numa encruzilhada onde nem sempre se consegue desbravar o horizonte e inventar caminho para além do labirinto. Afirma Rotelli e Deleuze que o grande problema da dependência química é que são experimentos aonde a química e a vivência da própria debilidade da nossa personalidade e dos sócios nos coloca no buraco negro, destrutivo, de morte, de repetição e vazio, negação da própria vida. Como entender, então, esta encruzilhada de vida e morte, de busca e de paralisia? Afirma Deleuze, estudando o processo do desenvolvimento da humanidade, que no primeiro momento o que movia o coração humano eram sensações. Nos organizamos e conquistamos, através do pensamento, da racionalidade, um funcionamento onde já não buscávamos apenas sensações, mas representações. E hoje, afirma Deleuze que a dependência química é também um analisador de um novo modo de funcionar. Já não buscamos apenas sensações e também já não buscamos somente representações. Algo mais é procurado e é nessa busca que caímos na armadilha da química que gera servidão, dependência, destrutividade. Mas a busca é por vida. E que vida é essa? Explica ele que o homem hoje vive no funcionamento do próprio inconsciente, das pulsações íntimas, uma busca pelas micropercepções, pelo intuitivo. Nós que um dia éramos puras sensações brutas,
ou depois representações, agora já estamos imersos numa nova busca, a viagem, o micro, o intuitivo. E isso nos leva a procurar fomentos que nos tire da rotina, que nos tire da brutalidade do corpo servil a apenas os 5 sentidos, a apenas ao mundo do pensamento lógico, matemático, concreto. Apenas a servidão à racionalidade técnico-instrumental. Há uma busca, amplificação da consciência, experimentação vital. E um grande buraco, um perigo escravizante de morte, o buraco negro, que esvazia de sentido, que torna o homem um trapo, sem vida, sem protagonismo sobre o próprio destino, servo da próxima dose, servo da repetição na dependência servil ao químico. É preciso então entender que a busca por estados alterados de consciência não é em si o desejo de morte, o suicídio, mas é uma aventura perigosa, uma vez que a química traz em si mesmo a possibilidade destrutiva da repetição compulsiva que cria servidão, morte. No texto Onde está o Senhor, Rotelli afirma 2 problemas pertinentes à dependência química. Diz ele que a dependência química é também uma dificuldade do homem na lida com a lei interna, com a construção do limite, a tolerância à frustração. Mas que hoje é também uma aventura onde o dependente químico já não pode ser visto como o distante, o marginal periférico. A dependência química é um problema hoje nosso, da nossa família, do nosso lar, está na casa, no vizinho, na vizinhança. Não tem como ficar projetando fora. Esperto é o mar, que em vez de briga, prefere abraçar o rochedo. Para abraçar a questão da dependência, aprendendo a cuidar, ousemos pesquisar as teorias que nos clareiam este difícil momento da humanidade, encruzilhada dos sócios, mas também encruzilhada íntima de todos nós. Um desejo de infinito e uma servidão a uma repetição destrutiva, enlouquecedora. O Liebenstein assinala algo fascinante. Há na servidão, a química, na dependência química, o problema da química. Não se inventou no mundo do mercado uma substância que fosse potente na criação da micropercepção, mas ao mesmo tempo que não nos trouxesse servidão, repetição, compulsão, morte. A química, ela dá o barato, a viagem, a aventura, com um preço muito alto de morte. Só que o Liebenstein diz que o problema maior, por mais que sejam perigosas as químicas, a droga, o problema maior mora no psiquismo, na nossa personalidade. E explicaremos então essa complexa teoria. O Liebenstein explica a dependência química a partir da mãe fálica e da cultura do tudo posso. E vamos explicar passo a passo, porque temos uma tendência muito grande, assim como criminalizamos a droga e diabolizamos o dependente químico, tendemos também a
criminalizar e diabolizar a família. E não é isso. O equilíbrio do psiquismo humano, na teoria, no olhar da psicologia, hoje não mais está servil à ideia da pessoa, mas a funções. Desde Lacan, houve um salto no entendimento de como funciona o Édipo. A esquizoanálise nos mostrará que somos para além do Édipo, mas o Édipo não é uma abstração, ela é uma realidade no funcionamento da vida produzida no capitalismo, na nossa sociedade competitiva de exclusão, de vida na negação da potência amorosa. E na nossa sociedade, o funcionamento humano precisa de dois equilíbrios. O nosso ego se equilibra em duas funções. Todos nós necessitamos da função materna. É onde aprendemos a ter autoestima. Descobrimos que somos amados. A função materna faz o coração humano caber na vida. É acolhimento. E a mãe existe independente dos fatos. Ela está na vida. E o pai só aparece na história se apresentar. Mas o pai, ele não é, no psiquismo, na leitura atual, uma pessoa apenas, é uma função. A função paterna é a construção da lei, do valor ético, do não. Isso não. Agora não. Isso não lhe cabe. Aprendemos a adiar o prazer e a tolerar a frustração. Mãe, autoestima, acolhimento, maternagem. Função paterna, a capacidade de tolerar a lei, a construção do limite interno. E explica o Lichtenstein, a partir de Lacan, que a mãe existe. Ainda que vivenciamos as agruras do abandono, e cabe aqui visitar o Winnicott com a grande dor do abandono, da explicação da dor do abandono, nós vivemos um momento aonde já está a presença materna e aonde vivemos um prazer numa união plena. A vida acontece, nascemos, e se a mãe não nos apresenta o pai, ele fica ausente do nosso psiquismo. Lógico que nós não estamos falando de pessoas, mas de funções. Para explicar a dependência mutiladora, já agora numa derivação, numa ramificação dentro da própria cultura freudiana, eles irão perceber que a mãe fálica, onipotente, ela não consegue dividir o dia a dia, aceitando a presença do pai enquanto lei. E ela então vivencia um impedimento. Ela não permite que o filho seja educado. O filho é a sua majestade, o bebê, um príncipe, que tudo pode. E não conhecendo a lei, ele acaba criando um psiquismo com uma fragilidade, uma debilidade no mecanismo de balanço. Função materna, função paterna. Eu preciso de alto amor, mas também preciso do equilíbrio da lei, da tolerância ao não, da aceitação da realidade. E a mãe, nesse entendimento, que não é a mãe que pode ser o pai, é um olhar da onipotência que não aceita que o filho seja educado na realidade que frustra. Acaba fazendo com que o filho seja um adereço, um troféu, um falos. Ele carrega a obrigação de buscar, em nome da família, em nome daqueles vínculos, o prazer total.
Porque o que está nessa estrutura da cultura do tudo posso, tão presente na dependência química, é de que é possível um prazer sem limites, oceânicos, e que é possível viver sem tolerar a frustração. Quando entendemos o psiquismo e percebemos que os tipos, os olhares das teorias são olhares de determinado ângulo, vamos percebendo que nenhuma teoria, que nenhum olhar na psicologia, na saúde mental, totaliza a realidade. E a dependência química ganha muito quando visitamos Gilles Deleuze e a sua teoria sobre a dor da dependência química. Quando visitamos e percebemos uma explicação que já não fica restrita ao Édipo. Somos Édipo, mas não somos só Édipo. E o Édipo não é o centro. Tendemos a fazê-lo dele um centro tirânico que nos governa. Mas podemos explorar outras possibilidades de ser. Afirma ele no texto belíssimo que está no livro A Lógica do Sentido, a porcelana e o vulcão. Há um erro, mas um erro doméstico, porque a porcelana não pulveriza, mas ele usa a imagem da porcelana como se ela, ao quebrar, pulverizasse como cristal. Mas no texto A Porcelana e o Vulcão, ele diz o seguinte: procura-se no uso da química, no uso da droga, na drogadição, busca-se uma viagem, um mergulho na intensidade, um mergulho na vida para além do concreto, sensações e representações, um mergulho no mágico, no infinito, nas micropercepções. Fala ele aqui do inconsciente. Percebemos ele vendo a vida para além da concretude matemática. É Bergson, com real e virtual, é a física quântica, é o inconsciente produtivo. Procuramos aceleração, intensidade, diversidade, uma vida para além da vida negada na queda da magia, da poesia, do delírio, do místico. Quando houve o império, a construção do corpo, como o temos hoje, de racionalidade, foi abortado, negado, escamoteado a racionalidade da poesia, a racionalidade da magia, do místico, da interioridade. Viramos força de trabalho. E esse funcionamento, muito preso às sensações e representações, ficou estável até que um dia nos aventuramos à procura de novas intensidades. Segundo ele, buscamos na droga uma aceleração, um mergulho em intensidade, em linhas de vida para além da rotina, para além do cinzento, para além do medíocre dos 5 sentidos. Só que um mergulho fomentado por uma química, que dá uma velocidade que não está no nosso controle. E aí ele explica, se o coração humano, aditivado pela química, vai numa velocidade que é o limite entre vida e morte, ele só consegue sair com saúde se constrói uma linha de consistência, um plano de transformação daquela velocidade energética em consistência existencial. Então, eu vou à beira do abismo. Pela química,
e desorganizado de uma forma que eu não consigo transformar aquela viagem no mundo da micropercepção em palavra, arte, sugestão de vida nova. E como não é construída uma consistência, a energia não se perde, ao retornar, eu crio, segundo Deleuze, uma fissura no psiquismo, uma inscrição, uma tatuagem, que é a energia que não virou vida, que não foi metabolizada como potência criativa de uma consistência existencial. Então, antes já ouvíamos no atendimento ao dependente químico a história da fissura. Hoje os neuros estudam a biologia, acreditam na fissura, mas teve um tempo que a fissura não tinha uma base concreta. Você tinha a dor da compulsão, na dependência, o perigo da overdose ou abstinência. E a fissura era sempre percebida como uma queda no desvario emocional da fragilidade do sujeito. E o que Deleuze está dizendo é que existe uma base concreta para a fissura, que é a inscrição da energia, da velocidade, do mergulho na intensidade que não se transformou em linha de vida. E ele então sugere que o único modo de lidar com a dor da dependência é que, uma vez inscrita, uma vez tatuado com a inscrição de morte pela viagem que não se transformou em vida, a pessoa só consegue anular esse foco, que vai chamar a repetição através de uma contra-efetuação. O que é uma contra-efetuação? Uma linha de fuga, uma linha de produção de vida, de beleza, de intensidade, que permite a pessoa se negar aos chamados do canto da sereia, que seria a pulsão que surge chamando-a à morte a partir da fissura. Por ora, sou a pegada do passo por acontecer. É preciso criar um acontecimento. Isso vai aparecer em Frei Beto de forma bela. Ele diz: a dependência química só tem uma saída. Só é possível superar a servidão, a morte, a destrutividade da dependência química apaixonando-se por uma causa. Fala Frei Beto, é a militância numa causa estética, ética, cidadã, política, religiosa, existencial, que me transforma num coração capaz de dizer não à loucura da repetição destrutiva que me chama para o buraco negro. Então, a contra-efetuação é um olhar da clínica. E esse olhar aparece em Rotelli dizendo: é preciso ser mais sedutor do que o mundo da droga. E o que esse mundo da droga está falando? Que na base do psiquismo, no ego, há um narcisismo, há uma relação de dependência, um desejo de onipotência, uma negação da lei. É a dependência mutiladora que estudamos em Freud. E há também uma dificuldade de fugir, então, da perversidade do funcionamento onipotente que nega a frustração e construir caminho. Sou a pegada do passo por acontecer. É preciso conseguir elaborar um plano de vida. E isso é a contra-efetuação que está na arte, na poesia, na espiritualidade. A pulsão de morte é o desejo do silêncio, do nirvana, da não contradição, da não tensão, do zero grau de conflito. A vida é reinvenção permanente, metamorfose
é a poesia do novo que atravessa a noite na paixão de uma causa, a aurora. Subcomandante Marcos diz assim: alguns esperam dormindo, outros livremente caminham e buscam ativamente, passo a passo, a aurora. Apaixonar-se por uma causa é buscar ativamente, passo a passo, a arte, a poesia, o amor, a solidariedade, a cidadania, um projeto de vida, um sentido, construindo pouco a pouco uma nova paixão que funciona como um contraponto, uma contra-efetuação, um canto de vida que silencia a sedução da sereia que nos leva para o buraco negro. É assim que vamos ver em Léo Matos o projeto da importância da meditação na cura da dependência química. E explica ele. E acrescentaríamos aqui: a meditação, o místico e a arte são desrazão. São modos de funcionamento que nos permite a plenitude na busca das micropercepções. Nos permite a percepção, o intuitivo, a viagem, sem a servidão a uma química que tende à repetição. No abecedário, Gilles Deleuze diz o seguinte: há de alcoolismo. Ele conversa sobre álcool e diz: já não tenho mais nenhuma ilusão, não damos conta da química. Há uma tendência à repetição que nos escraviza. As químicas, as drogas, tendem a uma repetição e maculam, tatuam o corpo com morte. Não é preciso, então, negar a vida como se fosse diabólico, a busca dos que se apaixonam pela viagem. Afirma Mia Couto que nós encontramos o nosso anjo tendo um caso com o demônio. É preciso buscar demônios que não sejam tão bélicos, tão destrutivos, tão compulsivos, tão vorazes no arrastamento que fazem ao buraco negro. E o voo não químico da meditação, da prece, da poesia, da arte, são convites a uma plenitude. O projeto da solidariedade é também um caminho de apaixonamento que nos tira da hipnose, do silêncio, do nada. E é por isso que é preciso ouvir a poesia. E a poesia nos chama para a vida, mas chama para a vida aceitando a fragilidade da nossa humanidade. Porque o narcisismo e a dependência química são desejos de controle e onipotência daqueles que não aprenderam ainda, de todos nós que não aprendemos ainda, a permitir que a nossa lágrima seja poça d'água refletindo o céu estrelado. Ninguém oferece flores. A flor, em sua fugaz existência, já é oferenda. Talvez alguém de amor se ofereça em flor, mas só a semente oferece flor. É preciso aprender a jardinagem da paixão pela semente, da semente que é vida, que é sonho e que é amor. E na paixão pelo projeto da semente, convidamos a todos os que conosco caminham a continuarem em casa cuidando. Fiquem em casa. A vida é para ser cuidada. A vida é poesia eterna, esperança de bons encontros. Podemos em casa estar povoados de poesia, sonho, esperança. Fiquem em casa. Sejamos responsáveis com a nossa vida e com o outro. E busquemos também, tanto quanto possível, participar do grande movimento da solidariedade
samaritana, que acolhe a dor do outro e se faz amor sem fronteiras. Continuamos com o nosso projeto na Fundação Gregório Barenblith. No mês de maio continuaremos com os seminários. Os nossos seminários no mês de maio serão sobre delírio, sobre a desrazão, não como doença, mas como uma viagem singularizante de vir, projeto de vida. E continuaremos também arrecadando alimentos, material de higiene, material de limpeza, na montagem de cestas solidárias para cuidar juntos de todos, para cuidar dos nossos usuários tão desprotegidos. O amor cura e o amor liberta. Há um desejo de viagem na dependência química. E parece que diante da overdose, do trapo humano da repetição no dependente que caminha no calvário da servidão, há um convite. É preciso aprender a enlouquecer, sóbrio, de ternura, de solidariedade. É preciso aprender a enlouquecer de oxigênio, na poesia que escuta os pássaros, mas também na solidariedade que vence distância e faz do encontro com o outro uma conexão de vida com o próprio infinito. Muita paz. Saudações antimanicomiais, Fundação Gregório Barenblith.